nós estamos começando mais um programa Atualmente. Eu quero aproveitar para agradecer a sua audiência. Você que nos acompanha aqui no canal Promessas ou através do nosso canal Programa Atualmente no YouTube. O nosso assunto de hoje é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha aqui, tem uma pesquisa que diz que 5% dos adultos têm o TDAH. Isso representa mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Então é um assunto que merece a nossa atenção. Quem vem falar conosco aqui é a Cristiane, ela que é psicóloga, especialista também em neuropsicologia. Que bom, Cristiane, ter você aqui conosco no programa Atualmente. Eu que agradeço, o convite. Vamos tentar ajudar as pessoas, que têm dúvida, alguma coisa. Estou aqui à disposição. Que bom. Olha, Cristiane, eu vejo que às vezes a gente conversa com mães e as pessoas falam na questão da sigla, TDAH. Você pode definir para a gente e para o pessoal que está em casa o TDAH e por que é importante a gente estar tendo esse olhar para esse problema? Sim, o TDAH, ele significa, como você mesmo disse, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, E não necessariamente vai ter a hiperatividade, então tem diferença, TDA com H. Então a criança pode ter o TDA, não ter a hiperatividade, que aí fica só com déficit de atenção, e pode ter ela combinada juntamente com a hiperatividade, certo? E quais são esses sintomas? Como que os pais podem identificar isso? Tá. Primeira coisa que eu gosto de colocar é aquela criança impulsiva, que não atende ao comando de primeira, você sempre tem que dar 2, 3, 4, 5 comandos, aí começam os gritos também, Já é um alerta. Mais do que isso, observar esse comportamento, se ele acontece em casa, na escola, para onde vai, mantém-se esse comportamento. Tá? Que a gente tem que fazer toda essa avaliação para saber se realmente, E mais do que isso também, os pais precisam ficarem atentos se as crianças estão apresentando isso, procurar um profissional, Ou até mesmo a leitura. Hoje a internet traz muitas informações, Clarear, conversar com o professor, Então, assim, o professor que está ali o tempo todo com essa criança, ele traz muita coisa, ele tem muito conhecimento, Então a troca de informação, escola e pais, ajuda muito nesse sentido, tá? E tirar aquela coisa da cabeça, quando seu filho está com dificuldade de fazer tarefa, não quer fazer a tarefa, só quer brincar, é muito esperto na internet, Então brinca, joga, se sai muito bem nas atividades propostas. Então, quer dizer, ele está fugindo daquela responsabilidade ou será que realmente ele tem a dificuldade? Então, cabe aos pais avaliar nesse sentido, tá, Wilson? Entendi. Então, não é só os pais estarem observando e tirando as suas conclusões, mas conversar com os professores para ouvir uma outra pessoa também que acompanha os filhos, porque uma coisa que, em relação até ao próprio nome, como você mesmo disse, tem o TDA e o TDAH. O TDA é só transtorno de déficit de atenção. Exatamente. Que pode ser uma criança que ela fica quietinha na sala de aula, Exatamente, fica como se estivesse no mundo da lua, Tem até um livro, que eu sempre recomendo esse, porque é uma leitura fácil, Mas a criança ela vai ficar meia perdida, o olhar perdido, parece que está prestando atenção, quando na verdade que não, Quando chega em casa não dá conta de fazer as atividades, E é muito rotulado também pelos adultos, Principalmente pelos pais, como preguiçoso, você é um burro, Exatamente. E assim, ele é quieto, então, como se diz, não chama tanto a atenção dos professores e tudo mais,
né? Mas aí tem aqueles que têm a hiperatividade, que é aquele que não quieta, não sossega na carteira de forma alguma, atrapalha até mesmo os coleguinhas. E até, às vezes, os professores conseguem diagnosticar, vamos dizer assim, mais fácil esse, né? Nós vamos para um rápido comercial e a gente já volta para falar um pouco mais desse assunto com você. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Olá, e nós estamos de volta com o nosso programa atualmente, falando sobre TDAH. Quem está conosco aqui é a Cristiane, psicóloga, neuropsicóloga também. E, Cristiane, eu gostaria de saber se adulto também pode ter o TDAH. Sim, sim. Apesar que não dão tanta importância, né? Na infância não foi descoberto, na nossa época tinha muito isso, né? Então ia na raça mesmo, não dava tanta importância. Mas é muito importante, né, observar todos esses comportamentos disfuncionais que é apresentado na criança, vai apresentar no adulto também. Só que no adulto é um pouco diferente, porque o adulto tem muitas responsabilidades. Ele já trabalha, ele já é casado, já tem filhos, né? Mas esse adulto também, ele é impulsivo, apresenta muita dificuldade de se atentar, é aquela pessoa que às vezes não para muito no emprego, né? Não consegue desenvolver as atividades como deveria, se distrai com facilidade, deixa a rotina aquém aquilo que é proposto, né? E eu sugiro sempre, né? Seja qual idade for, procurar o diagnóstico é a melhor forma de tratamento. Hoje existe, né, as formas de tratamento adequada, tem os profissionais capacitados, se for necessário entrar com as medicações, entra com as medicações, tem como equilibrar. Que ajuda bastante, né? Que ajuda, tem o processo também de reabilitação, por exemplo, do déficit de atenção, né, que a gente pode trabalhar isso, desenvolver, fazer com que essa pessoa possa só agregar, né, e ser favorecida mesmo com o déficit de atenção e essa impulsividade, né? Com tudo isso que eu coloquei, medicação, psicoterapia, o acolhimento da família, né? Se essa pessoa é casada, se for adulto, né? O acolhimento desse parceiro, o parceiro é muito importante, do filho da mesma forma, se esse filho tem o déficit de atenção, primeiro passo é acolher, procurar o diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado e não rotular, a rotulação, porque essa pessoa tem um sofrimento muito grande, independente da faixa etária. As crianças também sofrem, e principalmente as crianças, porque eles não têm o vocabulário, né, já formado, então eles vão ter comportamentos muito disfuncionais. E às vezes fica se comparando com os demais colegas que tiram notas boas, que está indo bem nas provas e ele mesmo se esforçando, ele não consegue. E é um desgaste emocional muito grande. Então, quando chega no consultório, né, até mesmo os adultos, naquele sofrimento de ansiedade, porque tem, né, o TDAH, ele pode trazer as comorbidades, tipo a ansiedade e a própria depressão. Né? A gente vê muito isso em casos de adulto, né? Não consegue, é limitado e tudo mais, eu não consigo parar no emprego, né? Então acaba entristecido pela sua disfuncionalidade. E tem tratamento, vamos buscar o tratamento. Eu acho que isso é muito importante para você que está em casa. De repente você observar um pouco, né, o seu filho, o seu marido ou você mesmo. De repente tem pessoas que começa, não consegue ler uma página de um livro inteira, né? Ela já está lendo um livro, de repente ela já está em outro lugar, tem que ler de novo, perde o foco. Não consegue assistir um filme, não consegue reproduzir essa história também, né? Tudo isso é o déficit ali fazendo o alerta, né? Então é procurar ajuda mesmo, tá?
Então eu vejo a importância de estarmos falando nesse tema. Eu sempre acho bom trazer coisas que possa ajudar você que está em casa. E não a rotulação, né? Isso, não rotular, apenas observa, igual você disse, acolhe essa pessoa, se é você também, procure ajuda. Como é importante saber que agora nós temos, não só agora, mas acho que agora a gente está divulgando mais, né? Essa questão da ajuda, de procurar um profissional. Antigamente não se falava muito nisso, era muito velado, né? Então, assim, se eu tivesse um filho, né, que desse problema, tipo um autismo, uma síndrome de Down, que a gente entra até dentro disso, deixaria mais fechado, não sairia. O déficit de atenção do mesmo jeito não dava tanta importância. E hoje, né, os recursos e tudo mais, as informações estão aí para serem aproveitadas. E mais do que os profissionais, os pais são essenciais para o diagnóstico precoce de tudo isso, porque os pais estão diretamente ligados a esses filhos, aos parceiros também, né, se for casado, e se não, observar mesmo o seu comportamento, é um alerta, tá? É um alerta. Que vale para todos, independente da faixa etária. Tá? Que legal. Cristiane, que prazer ter você aqui, passando esse conhecimento tão importante para o pessoal aí de casa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, boa sorte para todos. E você que está aí nos assistindo, se você gostou do nosso programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares e também nos siga nas nossas redes sociais. E fiquem atentos, procure ajuda. Nosso desejo é que você e sua família tenham uma vida muito mais leve, uma vida de sucesso, de prosperidade e de felicidade.